Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Amém. Irmãos, eu estou tendo o privilégio de dar uma série sobre os 7 Eu Sou de Jesus. Eu já dei o primeiro, que é Eu Sou o Pão da Vida. Eu coloquei até a figurinha ali para identificar quais a gente já fez. E hoje eu vou fazer mais um dessa série. E só uma pequena introdução. Eu estava até comentando com o Alex, o meu colega, ontem, que não são apenas 7 Eu Sou que Jesus fala na Bíblia, no Novo Testamento. Ele fala muito mais do que 7 vezes Eu Sou, remetendo ao Êxodo, agora não vou lembrar o versículo, mas remetendo a Êxodo, onde Deus fala para Moisés, olha, eu sou, te enviou. Ou seja, é Deus mesmo falando. Então, quando Jesus fala assim, eu sou, ele quer dizer o quê? Que ele é Deus. Então, não são só 7 vezes que Jesus fala eu sou na Bíblia, mas são 7 vezes onde a gente vê ilustrações. E são essas 7 ilustrações que a gente vai ver nessa série. A primeira foi o pão da vida. E só dando uma recapitulada, na última e na primeira pregação, a gente aprendeu que Jesus é o verdadeiro alimento, o pão da vida, e que ele é o único que pode saciar a nossa fome espiritual. Jesus, ele quer dizer através disso que ele é a verdadeira comida, que apenas ele pode saciar a nossa fome espiritual. E hoje nós vamos ver mais um dos 7 Eu Sou. E esse é considerado o mais famoso. Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Eu convido que os irmãos abram em João 8:12, para a gente poder ler esse trecho. E hoje a luz é muito fácil para a gente. Qualquer coisa a gente consegue acender uma luz. Nossa, derrubei minha carteira no carro. Eu vou acender a luz do carro. Eu acendo a luz do celular. Eu tenho que procurar meu chinelo debaixo da cama. Eu acendo uma lanterna. É muito fácil para a gente hoje. Mas na época de Jesus, para você acender, não existia energia elétrica, obviamente. Para você acender uma luz, para você poder ter uma claridade depois das 6 da tarde, você tinha que acender um fogo, ou uma lamparina, eu ia falar vela, mas na verdade vela não existia nessa época. Mas assim, você tinha que fazer fogo. Você tinha que fazer de alguma maneira fogo, para você poder enxergar melhor. Então assim, quando Jesus ele dá essa declaração, para a gente pode parecer que não é alguma coisa assim tão importante, porque hoje, poxa, é tão fácil. Eu pego aqui, eu acendo, eu dou 2 cliques no meu celular e eu já acendo a lanterna. Mas para o povo que ouviu essa mensagem, que ouviu essa verdade, tinha um impacto muito maior do que tem para a gente. Eu só queria trazer isso para que a gente entendesse que não é simplesmente eu sou uma luzinha. Aqui é a luz. Seria, vamos comparar assim como se fosse a luz do sol. A gente vive sem a luz do sol? A gente não vive. Sem o sol, a gente não sobrevive um mês. Hoje, por coincidência, eu estava vendo um programa de computador que ele faz algumas simulações no nosso sistema solar. Se a gente, eu vou aumentar a densidade de tal planeta. Eu vou colocar mais brilho no Sol. Numa dessas comparações, o dono desse programa, ele pegou e falou assim, beleza, eu vou pegar e eu vou tirar o sol. Vou apagar o brilho do sol. Em um mês, acho que em 15 dias, já estava em menos 200 graus negativos. Todo o nosso planeta. Então assim, se a gente parar para pensar, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, a gente tem que pensar nesse aspecto, como se ele fosse o sol. Só que muito maior do que isso, com muito mais importância, com muito mais poder. Mas vamos para o trecho. A gente vai ler do versículo 12 ao 30, corrido, e depois a gente vai voltar e vendo aos pouquinhos. Versículo 12.
Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Versículo 15. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocava as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Versículo 21. Mais uma vez Jesus lhe disse: E eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. E isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Versículo 24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Versículo 27. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Até aqui, irmãos. Eu gostaria de ler todo esse trecho, mas infelizmente ele vai até o versículo 57, então não daria. Tem muita coisa que daria para fazer uma série só nessa passagem. E é muito interessante que Jesus, ele simplesmente lança essa verdade no ar. Eu sou a luz do mundo. Quem me ouve nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Naquela época, como eu já tinha falado, não existia, as luzes não eram tão fáceis como hoje em dia. A luz era mais difícil de se conseguir. Depois das 6 horas da tarde, das 7 horas da tarde, o pessoal realmente comia e dormia. Eram poucos os que ficavam após esse horário, porque além de ser difícil de você produzir fogo, também era caro. E Jesus está aqui falando: olha, isso que é difícil para vocês, eu sou a fonte abundante. Eu não sou uma luz, eu sou a luz. Eu sou a luz que ilumina tudo. E é engraçado que chega a ser cômico, porque Jesus está falando: olha, é o seguinte, se vocês não quiserem andar em trevas, vocês precisam de mim, da luz. E os fariseus, eles estão nas trevas, e a gente vai ver ao decorrer dessa passagem, que eles não querem sair das trevas. A gente vai ver que a incredulidade deles, a ignorância, a falta de conhecer, de querer conhecer realmente o que Jesus era, o que Jesus falava,
impede que eles aprendam. Ele impede que eles saiam das trevas. Versículo 13. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Jesus chega e fala assim: olha, eu sou a luz. Eles falam assim: não, mas peraí, você não pode falar isso. Para você falar isso tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Eles estão usando como base o Deuteronômio 17:6 e o 19:15, que dizia que precisaria de 2 ou 3 testemunhas, ou mais, para você condenar alguém à morte, por conta de algum crime, de alguma blasfêmia, de alguma coisa que fez contra a lei. O engraçado é que assim, Jesus ele não está sendo julgado aqui por alguma coisa errada que ele fez. Jesus está falando assim, olha, eu estou falando que eu sou a luz. Eu não estou sendo condenado aqui. Eu não estou sendo julgado por alguma coisa que eu fiz. Eu estou falando uma coisa, e o povo, o que acontece? Os fariseus, eles estão, a gente vê isso na Bíblia toda, eles estão doidinhos para achar Jesus, para condenar Jesus, para fazer alguma coisa, para poder falar assim, olha lá, tá vendo? Jesus não é quem ele diz, olha lá, tá vendo? Temos que pegar e matar ele. Apenas para os irmãos entenderem qual que foi a passagem antes dessa aqui, de João, os 11 primeiros versículos de João. O que aconteceu? Quem que lembra? A possibilidade de apedrejamento da mulher, pega em adultério. Eu ia falar samaritana. Da mulher pega em adultério. E assim, o povo, os fariseus que trouxeram essa mulher, eles não trouxeram ela para que pudesse, que fosse realmente julgado, para que acontecesse de acordo com o que a lei manda. Eles pegaram e falaram assim, olha, beleza, vamos aproveitar que essa mulher aqui foi pega, vamos levar até Jesus e vai falar assim, ó, Jesus, o que você vai fazer? Se Jesus falava, não, beleza, ela foi pega em adultério, a lei manda que a gente tem que matar ela. Aí o que eles iam fazer? Falar assim, ó, eles iam lá para os romanos, como bons dedos duros, e iam falar assim, olha lá, ó, aquele cara ali está falando que é para matar. E durante essa época, os judeus eles estavam sobre, eles eram, não eram escravos, mas eles eram subjugados pelos romanos. E os romanos colocaram algumas leis, e uma delas é que eles não poderiam matar ninguém sem autorização dos romanos. Então eles basicamente iam falar o seguinte, olha lá, Jesus falou que tem que matar, mas vocês falam que não pode, então agora tem que matar Jesus. E se Jesus falasse, olha, não mata ela, não vão matar ela, aí eles iam pegar e ia falar o seguinte, olha, mas espera aí, mas a lei manda. Aí eles iam pegar e iam para os judeus, ó, tá vendo, Jesus está falando que não é para seguir a lei. É o tempo todo os judeus tentando pegar Jesus, tentando fazer com que Jesus se dê mal, e Jesus sempre tem toda suas melhores respostas, ele sempre escapa, ele sempre, porque ele é Deus, ele sempre dá um banho nos fariseus, e os fariseus vão ficando com mais raiva dele. E tanto que a gente consegue ver isso no versículo 13, né? Mas você não precisa de 2, 3 testemunhas para falar isso. Não, ele não está sendo julgado. Eles estão usando a lei fora de contexto para que ele não possa dizer uma coisa que ele é. Continuando no versículo 14, Jesus responde: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. O que acontece aqui? O que Jesus está querendo dizer? Olha, vocês não me conhecem. No capítulo anterior, a gente vê do versículo 41 ao 43, vamos ler, vamos aproveitar que está pertinho, capítulo 7, versículo 41 ao 43. A gente vê como é que os fariseus aqui, eles não sabiam quem Jesus realmente era, da onde ele vinha, o que ele dizia ser. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Não, peraí, eu acho que eu peguei o versículo errado aqui. Esse aqui é o 6, desculpa.
Versículo 41. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. E realmente, a Bíblia diz, a gente vê no Antigo Testamento, que o Messias, o Salvador, Jesus, ele viria obrigatoriamente da descendência de Davi e nasceria em Belém, na cidade de Belém. E o engraçado é que quando essa profecia foi feita, Belém acho que nem existia, para ver como que foi uma profecia, assim, um milagre mesmo. Só que o que acontece? Se a gente lê a história de Jesus, a gente vê que ele era de Nazaré, ou melhor, os pais dele eram de Nazaré, ele ia nascer em Nazaré, só que aí acabou tendo um censo pelo imperador da época, e ele falou assim, olha, todo mundo tem que ir para a cidade onde nasceu, se registrar lá, porque eu estou mandando. Aí o que aconteceu? José e Maria foram, Jesus estava quase para nascer, tiveram que ir até Belém, aí lá Jesus nasce, depois disso Jesus pega e volta para Nazaré, e ele cresce em Nazaré. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, vocês não sabem nada de mim. Vocês acham que eu sou de Nazaré, que eu sou da Galileia. Nazaré é Galileia. Mas, na verdade, eu nasci em Belém. Eu sou o Messias, e vocês dizem que eu sou um qualquer. Então, assim, Jesus está falando assim, olha, vocês, o testemunho de vocês, o que vocês estão falando não vale de nada, porque vocês não me conhecem. É que nem chegar alguém aqui, e eu pegar e falar assim, olha, esse cara aí torce pro Corinthians, ou esse cara não é um bom caráter, ou essa pessoa, sabe, gosta de algum esporte, mas peraí, eu não conheço nada dessa pessoa. Jesus está falando isso, olha assim, como é que vocês falam alguma coisa de mim se vocês não me conhecem? Não só não me conhecem, como está errando. Não está chutando para certo, está chutando para o errado. Continuando, versículo 15. Vocês julgam, Jesus falando aqui para os fariseus, por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Aqui, irmãos, quando Jesus diz, olha, eu não julgo ninguém, no versículo 15, isso não quer dizer que ele não vai julgar de maneira nenhuma. Tanto que a gente vai ver um pouco mais para frente que fala que Jesus, ele julga e julga bem. Porque ele faz de acordo com o que o Pai manda. Parece uma contradição, mas não é. Jesus aqui ele está falando, olha, eu não julgo como vocês julgam. Eu não julgo mundanamente falando. Eu não julgo sem saber, eu não julgo sem sabedoria, eu não julgo sem a bênção, sem a direção do Pai. Então aqui o julgamento de Jesus não é como o desses fariseus hipócritas. Versículo 17. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Jesus ele já pegou o argumento deles e descartou, falou, olha, vocês não me conhecem, vocês não sabem de nada de mim, o que vocês falam não tem nada a ver. Mas já que vocês querem 2 testemunhas, tem eu e tem o Pai. Mais uma razão para a gente ver que não tinha base para que os fariseus chegassem e falassem, olha, assim, mas você precisa de 2 testemunhas. Mas assim, se realmente Jesus precisasse de 2 testemunhas, não poderiam considerar ele. Por quê? Porque, de acordo com a lei, ele teria que estar sendo julgado por algum crime. Mas ele não estava sendo julgado. Ele estava dando uma declaração sobre si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz, não uma luz. Eu sou a luz. Enfim, Jesus ele fala, olha, vocês querem 2 testemunhas? Tem eu e tem o Pai. Aí aqui a gente vai começando a ver o tamanho da incredulidade, da incapacidade, eu não diria nem que é uma incapacidade, mas a falta de vontade dos judeus mesmo, de abrir o coração, de entender, de procurar saber o que está acontecendo. Quem é esse homem que diz ser o Messias, diz ser a luz do mundo? Versículo 19.
Então os fariseus perguntaram: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Por que é falado isso aqui para a gente? Por que ele é mencionado que ele estava no templo e ele não foi preso? Porque imagina só, você estar no templo, no lugar sagrado, no lugar onde poucos poderiam entrar, e era o lugar reconhecido o mais sagrado na época, onde Deus habitava, e você chega para os caras que eram para ser os que mais sabiam da Bíblia, que mais sabiam de Deus, que mais sabiam da lei, e você chegava e falava assim: vocês estão falando tudo errado, velho. E eu sou o Senhor. Então assim, de certa forma a gente consegue entender porque que os fariseus ficaram loucos da vida com Jesus. Só que assim, Jesus tinha todos os argumentos, tinha todas as verdades, e ele mostrava. Ele não chegava e falava assim: eu sou a luz e acabou. Não. Ele mostrava através de milagres, através de sinais, através da lei. Não era uma coisa simplesmente: eu caí aqui, eu estou falando, acabou. Não. Jesus, ele justificava, ele mostrava os sinais, ele mostrava as razões. Só que o povo, os fariseus principalmente, eles não queriam perder o posto de detentores da lei. Eles não queriam abrir o coração para Jesus. E Jesus aqui, ele é muito claro: olha, vocês não me conhecem e nem conhecem o Pai. Aqui eu imagino que os que entenderam que ele disse quem é esse Pai, a gente vai ver um pouco mais para frente, que eles não entenderam o que ele quis dizer quando ele disse Pai. Eu imagino que depois que eles entenderam que o Pai, no caso, era o Pai, o Senhor, o Deus, eles devem ter ficado muito bravos, porque assim, eles se diziam conhecer a Deus, eles diziam conhecer o Pai. Aí imagina, Jesus chega e fala assim: vocês não conhecem nada, vocês não sabem de nada, vocês não sabem de mim e não sabem do Pai, vocês não sabem de nada, vocês estão tudo errado. E a gente consegue entender essa fúria dos judeus contra Jesus. Versículo 21. Mais uma vez Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Eu tentei achar no Google várias vezes, mas eu não consegui. Eu ouvi essa frase numa pregação do John MacArthur, e ele falava inglês e ele cotava um teólogo famoso, só que eu não consegui achar essa cotação. Mas eu lembro como ela era mais ou menos. Que esse teólogo que o John MacArthur cotou, ele falava exatamente isso desse versículo. O inferno é onde você sabe de quem precisa, que é Jesus, mas você não pode achar. E eu acho que tem tudo a ver com esse versículo. Jesus fala: olha, eu vou morrer, eu vou embora, e vocês vão morrer nos seus pecados. E quando vocês morrerem nos seus pecados, vocês vão procurar. Vocês vão me procurar, vocês vão entender que precisava de mim, só que aí vai ser tarde demais. Aí vai ser uma angústia terrível. E eu acho que essa frase desse teólogo, ela mostra, ela exemplifica muito o sofrimento que é para essas pessoas que ouviram falar de Cristo, conheceram, tiveram a oportunidade de se converter, mas fecharam o coração. Versículo 22. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? A gente vai vendo e chega a ser triste, porque assim, parece que quanto mais Jesus explica para eles, mais eles não entendem. É como se você estivesse tentando ensinar para uma criança de 5 anos de idade uma equação física, ou então uma história complicada, ou então outro idioma. Parece que não vai. Será que ele vai se matar? Será que por isso ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? E Jesus continua:
vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês não são deste mundo. Ou melhor, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus aqui ele se diferencia, ele fala assim, olha, vocês são daqui, vocês não são. Ele está tentando de uma maneira mais simples, falar o seguinte, olha, vocês não estão entendendo. Ó, eu falei que eu sou a luz do mundo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu sou lá de cima, eu sou lá do céu. Vocês são aqui da terra. Vocês são mortais, eu sou imortal. Vocês são pecadores, eu não sou pecador. Versículo 24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Olha só, Jesus já falou tantas vezes. Tudo bem que aqui a gente está lendo um pequeno trecho, mas poxa vida, Jesus está o ministério dele inteiro falando, olha, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, vocês precisam acreditar em mim, é só através de mim, eu sou o Filho de Deus. E ele, quem que é você? Como assim? Quem é o Pai? Cadê você? Para onde você vai? Sabe? Parece que são perguntas vazias de alguém que não quer entender. De pessoas que não querem entender, que não querem compreender o que está acontecendo. Versículo 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Aí aqui a gente vê que Jesus ele fala assim, olha, eu vim para julgar sim, só que aqui não é daquela maneira errada que os fariseus estavam fazendo, não é de uma maneira mundana, é de uma maneira perfeita e de acordo com a vontade do Pai. Jesus, ele deixa muito claro, sabe? Ele fala, olha, eu sou a luz, eu sou a salvação, eu sou a única possibilidade de escapar das trevas, do inferno. E o povo não quer acreditar nisso. O povo, não, mas, cara, mas como assim? Sabe, às vezes parece que a gente passa por algumas situações assim que a gente, poxa vida, eu vou fazer isso, mas peraí, mas eu sei que isso é errado. Ah, mas por quê? Mas a palavra fala que é dessa forma. Ah, mas será? Não, mas peraí, está escrito aqui. E a gente vê exemplos de pessoas que cometeram esse erro, se deram mal. Ah, mas poxa, sabe, a gente tenta achar uma justificativa, a gente tenta, sabe, é como se fosse uma criança que tenta de toda maneira fazer o que os pais não mandam. Ó, beleza, agora não é hora de você brincar, agora você vai fazer sua lição, vai limpar seu quarto. Ah, mas por quê? Não, porque agora não é a hora, você estava brincando até agora você vai arrumar seu quarto. Ah, mas eu quero brincar. Ah, não, mas... Aí você explica e, sabe, é essa impressão que eu tenho. Eu imagino Jesus aqui, lógico, ele tem infinita paciência, mas eu imagino que ele não deveria estar, poxa vida, será que eu vou ter que falar de novo? Eu vou ter que mostrar de novo? E versículo 27. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Eles não entenderam que estava falando do Pai, do Pai com P maiúsculo. Aqui também, possivelmente, nessa passagem, existia um certo bullying contra Jesus por conta... o que acontece? Jesus ele nasceu da sua mãe virginalmente, ele não nasceu do seu pai terrestre e da sua mãe terrestre. Ele nasceu do Espírito Santo, que encarnou em Maria, e ele nasceu. Então, o que acontece? Para o povo, para as pessoas que o conheceram, o que eles falavam? Opa, não foi José o pai. Quem será que é o pai? Então, quando Jesus fala, olha,
Obrigado. Então, quando Jesus fala, o Pai, vocês não me conhecem e não conhecem meu Pai, muito provavelmente ele está falando assim, não, mas peraí, realmente a gente não conhece seu Pai. Talvez nem você conheça. É muito provável que eles até estivessem tirando sarro, às vezes, aqui, sobre o pai terreno de Jesus, que supostamente foi através de uma infidelidade e que fugiu e que ninguém conhece. Ou pode até ser sobre o seu pai terreno, que foi José, mas não pai de sangue, né? Que morreu, que veio a falecer em algum determinado ponto da vida, porque ele não é mais mencionado depois do nascimento de Jesus, então muito provavelmente ele morreu. Então muito provavelmente eles estão tirando sarro, ou dessas duas possibilidades. Eles não estão querendo de maneira nenhuma que aqui era o pai com P maiúsculo. E quando Jesus diz, quando vocês levantarem o filho do homem, aqui ele está se referindo a si mesmo, é um dos jeitos que ele se referia a si mesmo, saberão que eu sou. Novamente, ele está usando o eu sou. O eu sou remetendo a Êxodo, onde Deus falou para Moisés, olha, fala para o povo que eu sou mandou você. Para saber o quê? Que foi Deus. Então Jesus está falando aqui, olha, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Quando vocês me levantarem, ou seja, quando for crucificado, vocês vão saber, vocês vão entender. E a gente vê que quando a crucificação acontece, quando Jesus ele morre, ele dá o seu último suspiro, as nuvens se fecham, fica, o mundo, todo aquele lugar ele fica preto, ele fica escuro. É como se nuvens de tempestade fechassem de uma hora para outra assim e formasse um tempo terrível. E como a gente lembra, como já foi falado, né, que não existiam muitas luzes, que era difícil você produzir luz. Se acontecesse isso hoje, por exemplo, com a gente aqui, 3 horas da tarde, a gente, nossa, escureceu, opa, não, peraí, eu acendo a luz. Naquele tempo não dá para fazer isso. E é até legal a gente pensar nisso, porque o que Jesus está falando? Olha, eu sou a luz. Sem mim, vocês não veem nada. Sem mim só há trevas. Aí o que acontece? Jesus morre, fica tudo preto, tudo escuro. Fica um breu total. Aí essas pessoas falam, nossa, agora eu entendi o que ele quis dizer aqui, quando ele disse que ele é a luz. Agora eu entendi. Só que, para muitos desses, o simples, não foi simplesmente acreditar e confessar. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler depois o versículo 30. Mas a gente vê aqui no versículo 30, só adiantando para os irmãos, tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Se acabasse o capítulo aqui, se acabasse a passagem aqui, a gente ia falar assim, nossa, beleza. Então deu certo. O pessoal creu, pelo menos eles acreditaram em Jesus, pelo menos eles acreditaram nele. Só que se a gente continuar lendo, eles creram, mas eles não receberam, se dá para a gente falar dessa forma. Porque aí Jesus ele começa a falar assim, olha, beleza, vocês creram? Beleza, então agora vocês têm que aceitar isso, vocês têm que fazer isso. Aí eles falam, não, mas peraí, não é assim também. Então a gente vê aqui que eles creram, mas não receberam. E quantos de nós, muitas vezes a gente não crê em alguma coisa, a gente pode até ler a Bíblia, ler as passagens, ler os versículos, ler as verdades, só que a gente não recebe. Sabe, é como, eu me lembro periodicamente, de uma vez que a gente foi na capelania, e até a pessoa que estava hospitalizada lá, era um antigo cliente meu, do Spagnol, e o Deva chegou, falou para ele da mensagem, usou, sabe, tudo explicadinho, tudo certinho, falou, olha, então, ó, a Bíblia mostra que você é pecador, ó, tá aqui, ó, mostra que você tem que acreditar, e o cara, legal, não, verdade. Aí o Deva perguntou assim, mas, beleza, você entendeu? Entendi. Então, quer aceitar o Senhor Jesus? Quer assumir um compromisso? Quer
deixar ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. Aí foi aquela hora dele, eu vou pensar um pouco, eu vou ver, sabe, sou meio novo, não era novo, mas e eu me lembro, eu fiquei bastante incomodado com isso na época e eu não entendi, porque era uma das primeiras vezes que eu estava na capelania. Poxa vida, o cara entendeu, o cara creu, o cara está no hospital, tudo ferrado aqui. Por que ele não aceita? Por que essa teimosia? Por que ele não simplesmente se entrega, se ele sabe que é a coisa certa a fazer? E é isso que acontece muitas vezes com a gente. Não faz sentido. Mas a gente acaba cometendo essas coisas às vezes. E não simplesmente em relação ao Evangelho. Porque muitos de nós, espero que todos, aqui creiam no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E tenham se entregado para Ele. Mas muitas vezes a gente vê, a gente faz coisas que a gente sabe que está errado. E a gente ignora. A gente fala, sabe? E aí eu sei que roubar é errado, sabe? Eu sei que furtar não pode, mas, poxa, gosto tanto desse controle aqui. Poxa, eu queria um desse para minha casa. Preciso dele. Eu tenho certeza que a igreja não vai sentir falta disso aqui. Não tem problema. É só um roubo. É só um negocinho. Depois eles compram outro. Tenho certeza que deve ter mais um extra. Sabe, a gente fica justificando, a gente fica achando motivo, a gente fica achando uma justificativa. E é mais ou menos isso que esses fariseus estão fazendo aqui. Versículo 28. Novamente. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Jesus ele não está simplesmente falando que ele tem toda a autoridade, que ele é luz e que ele é o Salvador. Ele está falando que tudo isso que ele faz é com a bênção, é com a direção do Pai. Para que ninguém pegue e fale assim, opa, não, mas beleza, Jesus está falando isso, mas será que o Pai concorda? Será que Deus Pai concorda com isso que ele está falando? Eu falei assim, não. Concorda, ele me mandou e eu faço exatamente o que ele quer. Versículo 29. Jesus continua: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele, mas daquela forma que eu falei, que infelizmente a gente não consegue abordar. Então, eu queria deixar isso aqui com os irmãos para que a gente... primeiro eu quero que os irmãos leiam o restante dessa passagem, o restante desse capítulo ao longo da semana, para ver todo esse trama, parece ser até às vezes um episódio de uma série, parece ser uma discussão, parece... É um negócio dinâmico, é um negócio legal. Quando Jesus fala quando Jesus tem uma conversa com qualquer pessoa, seja fariseu, seja discípulo, seja um completo desconhecido, seja ele curando alguém de fora, alguém de dentro da comunidade judaica. E, irmãos, vamos para algumas verdades que a gente consegue ver dos fariseus e que a gente podemos muitas vezes nos colocar no lugar dos fariseus aqui. Os fariseus, eles não criam em Jesus, eles não achavam que precisavam de Jesus, eles não queriam mudar de opinião sobre Jesus. O que isso se traduz? Que eles estavam na escuridão, lembra, Jesus é a luz. Eles não sabiam, eles estavam na escuridão, depois eles não sabiam que estavam na escuridão. Eles estavam na escuridão, mas não sabiam que estavam na escuridão. E por fim, eles não queriam sair da escuridão. Que esse aqui é o pior, sabe? Os dois primeiros aqui, a gente pode até dar uma colher de chá. Quando a gente chega, da mesma forma que o Dever chegou e evangelizou aquele cara, falou, olha, você está na escuridão. Ah, eu estou na escuridão? Ah, sim, você está na escuridão. Beleza, você quer sair? Ah, não quero. Então aí não tem o que fazer. Porque assim, a ideia daqui é o seguinte, eles estavam cegos. Então o cego, beleza, o cego para ele ver tem que alguém mostrar para ele.
Só que tem muitos cegos que você pega, vai mostrar, fala, ó, aqui está tudo escuro, eu vou segura na minha mão que a gente vai para um lugar iluminado. Não quero. Aqui está bom. Aqui está confortável. Eu gosto daqui. E muitas vezes é isso, irmãos. Muitas vezes a gente trata a escuridão como se fosse a coisa certa. Trata a luz, Deus, como uma coisa que a gente não quer, porque muitas vezes chega a ser um confronto, né? Poxa vida, eu sei que isso que eu estou fazendo é errado. Por isso que eu não vou ler a Bíblia. Por isso que eu não vou na reunião de oração. Por isso que eu não vou nesse lugar, ou não faço isso, ou eu não tenho comunhão com os irmãos. Por quê? Porque eu não quero ser confrontado. Na escuridão é mais fácil. Qual é a porcentagem de roubos que os irmãos acham que acontecem de dia e de noite? 85% acontece à noite. Roubos e furtos. Por quê? Porque está escuro. Isso que a gente está numa época que tem luz para todo lado. É mais fácil de você passar despercebido, mais fácil de você se esconder. É mais fácil de esconder o que você roubou. Da mesma forma, irmãos. Mas e nós? Como será que estamos nos comportando diante do Senhor da luz? Será que nós estamos buscando a luz ou será que estamos correndo dela? João 3, 19 ao 21. Eu convido que os irmãos abram. É um pouquinho antes da passagem que a gente está lendo. João capítulo 3, versículo 19 ao 21. Passagem curtinha, só para ilustrar essa questão de buscar a luz. Diz assim, João 3, 19 ao 21. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Oi? 3:19 ao 21. Hã? Será que eu tô... Nossa, é verdade, eu estou lendo o 4, desculpa. É verdade. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, quem está nas trevas não quer ir para a luz, porque a luz mostra muitas coisas, porque a luz revela muitas coisas. Jesus, a luz, ele vai mostrar, se você se aproximar dele, ele vai mostrar muitas coisas ruins que você tem, que você faz, que a gente faz, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa melhorar. E muitas pessoas temem isso. Opa, mas eu não quero cuidar disso. Eu não quero parar de fazer isso. Eu não quero parar de usar isso. E muitas pessoas ficam dessa forma. A gente acaba se afastando por conta disso. Segundo, estou eu agindo como um fariseu, rejeitando Jesus e abraçando as trevas? Mateus 12, 30. Foi até o versículo final que a gente usou ontem na mocidade. A gente estava falando dessa passagem, né? E esse foi o versículo final que a gente usou. Que Jesus, ele é bem claro, falando daqueles que estão em cima do muro, vamos dizer assim. Mas eu não estou... Beleza, eu não sou um crente exemplar, mas assim, eu também, sabe... Eu estou indo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia. Jesus diz assim, aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu acho interessante, irmãos, que a gente trata essa declaração de Jesus como se fosse uma coisa absurda.
Mas Jesus, ele é claro. Jesus, ele é perfeito. Jesus é a luz. Não tem como a gente estar um pouquinho na luz e um pouquinho nas trevas. Não tem como a gente estar fazendo, tendo comunhão com os irmãos e comunhão com o diabo. Jesus, ele fala, olha, vocês estão comigo? Ok. Se não está comigo, está atrapalhando. Ou você está ajudando ou você está atrapalhando. E a gente tem que fazer essa pergunta para a gente mesmo. Será que eu estou ajudando o reino? Será que eu estou ajudando a comunidade? Ou será que eu estou atrapalhando? A gente tem que se fazer essa pergunta. E o mais interessante que essa frase é usada num filme de uma franquia muito famosa. Quem aqui já viu O Senhor dos Anéis? No terceiro filme, quando o Anakin Skywalker, ele acaba virando o Sith, o Darth Vader, quando ele está no processo de virar o Darth Vader, quando o seu antigo mestre o confronta e chega até ele e fala, olha, o que você está fazendo, Anakin, não dá para você continuar, você matou gente, você está virando um ser do mal, você tem que parar com isso. O que o Anakin fala? Se você não está comigo, você está contra mim. Aí a resposta do mestre dele, somente alguém extremamente perverso falaria dessa forma. E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, poxa vida, será que isso foi realmente uma tentativa de descreditar Jesus, de fazer Jesus alguém mal, porque ele está colocando um padrão? Porque olha só, o cara que era bonzinho, que virou o pior cara da história, que matou crianças, que destruiu toda a comunidade Jedi, que lutava contra a República do Mal. Ele pega e fala, olha, se você não está comigo, você está contra mim. E aí o mestre dele, que é a sabedoria em pessoa, fala assim, olha, somente alguém muito mal falaria uma coisa dessa. E não é uma coincidência, não foi simplesmente quem fez o filme, quem fez essa passagem, esse diálogo, não fez simplesmente, nossa, eu não pensei nisso. Foi proposital. Foi para tentar, de certa forma, descreditar o que Jesus falou. O que Jesus disse sobre ele. Só queria deixar esse parênteses com os irmãos, porque é algo que assim, eu achei muito interessante. E assim, apesar de eu gostar bastante do filme, da franquia, tem essa mancha bem grande nele. Terceiro, Star Wars. O que eu falei? Eu falei Senhor dos Anéis? Falei errado, desculpa. Senhor dos Anéis é muito bom, na verdade, tá? Senhor dos Anéis não acha nada ruim nele. Terceiro, será que Jesus é o mais importante da sua vida ou não? Mateus 6:33 e Mateus 22:36 a 38. Vamos abrir só no 6:33. Está um pouquinho antes do que a gente acabou de ler. Mateus 6:33. É aquele versículo dos mais famosos do Sermão da Montanha. Busquem primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, isso é um mandamento. Primeiro de tudo é buscar o reino. Primeiro de tudo é buscar o que Jesus quer para a gente. Primeiro de tudo é buscar a comunhão, sabe, o crescimento do Evangelho. Se você está fazendo, se a gente está fazendo alguma coisa com mais importância do que isso, a gente está errado. A gente está fazendo errado. E para concluir, mais uma pergunta para a gente fazer a nós mesmos, né? Será que sabemos que Jesus é a luz? Não uma luz, ou uma das luzes, mas a luz verdadeira? João 1:9. Agora a gente volta em João, primeiro capítulo, está acabando. João 1:9. Aqui, Jesus ele fala novamente, ou melhor, ele fala pela primeira vez,
que ele é a luz, né? Aí ele reforça isso na passagem que a gente está vendo hoje. Diz assim, João 1,9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Eu gostaria de ler toda essa passagem com os irmãos, e assim, é uma das minhas partes favoritas da Bíblia, e eu acho que é uma das partes mais importantes. Não que existam partes da Bíblia que não sejam importantes, mas tem tanto nesses primeiros 18 versículos de João, fala-se tanto de Jesus, fala-se tanto de quem Jesus é, que daria para a gente, se a gente tivesse que mostrar alguma passagem da Bíblia para alguém que nunca leu, eu acho que provavelmente eu escolheria esses primeiros 18 versículos. Porque aqui fala-se tudo de Jesus, fala-se tudo do que aconteceu, como ele criou, quem ele é a luz, a palavra, enfim. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. A verdadeira luz. Irmãos, só para a gente concluir, muitas vezes a gente fica igual aos fariseus. A gente é igual aos fariseus. A gente é como se fosse um avestruz. Quantos irmãos já viram isso aí? Que o avestruz, na hora que ele está com medo, ele coloca a cabeça no buraco. Porque a mente dele é tão pequena, o cérebro dele é tão pequeno, que se eu estou com o olho fechado, se eu não estou me vendo, é porque eu não estou mais aqui. E é esse mesmo tipo de burrice que a gente faz quando a gente ignora a luz de Jesus. Jesus é a luz, independente de crermos ou não. Assim como os fariseus, nós temos a tendência de ignorar Jesus, de nos escondermos da sua luz. Mas isso não faz com que a luz de Jesus se apague, ou que Jesus deixe de ser quem ele é. Mas nós mudamos, nós nos prejudicamos, quando rejeitamos Jesus e escolhemos ignorar a única e verdadeira luz. Eu não sei de onde a gente tirou esse conceito de que se eu não creio, se eu ignoro, isso não me atinge. Isso serve para algumas coisas, e realmente, a gente tem que ter essa atitude com algumas coisas. Poxa vida, tal pessoa não gosta de mim, tal pessoa fala de mal de mim. Sabe? Cara, não ligue para isso. Sabe? Se Jesus te salvou, se Jesus morreu por você na cruz, isso não importa. Mas agora, a gente ignorar uma verdade a respeito de Jesus, Jesus é o Salvador, o Senhor, a luz verdadeira, mas eu vou me esconder aqui no cantinho e ele vai deixar de ser. Não, ele vai continuar sendo. A gente vê muito isso, eu vejo muito isso no ateísmo, sabe? O ateísmo são os que não acreditam em Deus. Muitas vezes parece que assim, eles dizem assim, não, eu não acredito em Deus nenhum. É mentira, porque na verdade eles não acreditam no Deus verdadeiro, mas eles têm um Deus. A nossa natureza humana sempre cria um Deus. Pode ser eu mesmo, pode ser meu trabalho, pode ser alguma coisa que eu faço, pode ser até mesmo o meu ego. Já conheci pessoas que falam assim, poxa, Deus não existe, sabe? E aí você vai conversando com a pessoa, e fala assim, cara, essa pessoa se ama tanto que esse é o Deus dela, sabe? Ela chegou à conclusão de tipo assim, que ela é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, que ela não precisa de Deus. Só que assim, isso não muda o fato de Deus ser quem ele é. Isso não muda o fato de Jesus ser a luz. E sem ele, a gente vive em trevas. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Jesus, ele é a luz. Não é uma luz, não é uma das luzes, ele é a luz. Vou ler mais uma vez o versículo chave, que é João 8:32. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é a luz. Obrigado porque o Senhor é a única possibilidade, Pai, contra esse mundo de trevas.
É a única possibilidade que temos para poder enxergar, poder ver. É a única forma da gente ver a verdade. É a única forma, Pai, que nós temos de salvação, Pai. Obrigado porque tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, mesmo que a gente não entenda, Pai, nos chama para entender isso. Nos atrai a Ti, nos atrai a Tua verdade, Pai. Eu peço, Pai, que aqueles que ainda não se entregaram a Ti, que ainda estão teimando, Pai, como a gente muitas vezes teima, de não crer, de não buscar, de não soltar o coração a Ti, Pai, para que eles não façam isso, Pai, para que a gente não seja coração fechado, mente fechada, como esses fariseus eram, Pai, para que a gente possa entender e querer entender a Sua verdade e a Sua luz, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço no Teu nome. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.